Bem, agora a MLT, então eu tenho 10 minutos, vai a coisa ser um pouco mais corrida. Sem muito tempo para apresentações, então meu nome é Elemar. Tá? A minha ideia hoje é falar um pouquinho com você sobre o paradigma de programação funcional em C#, ou seja, não em F#, não em Haskell, não em outras linguagens especificamente de programação funcional, mas eu quero mostrar um pouquinho de programação funcional usando C#. Então, me apresentando rapidinho, então, Elemar, 33 anos, trabalho com P&D, minha área específica é pesquisa e desenvolvimento, sou MVP em C#, tenho um podcast junto com esse maluco que acabou de descer do palco, e tem um blog relativamente movimentado que está lá em elemarjr.net, e quase todo o conteúdo que vocês vão ver aqui, vocês podem encontrar um paralelo lá no blog também, e é bacana a gente trocar ideia. Meu Twitter é elemarjr, quem quiser entrar em contato, fica à vontade, meu Facebook é elemarjr também, e-mail, elemarjr@gmail, é o jeito mais fácil de encontrar sem grandes problemas. Então, para a gente não perder muito tempo, programação funcional... Bom, a minha formação primária é computação, mas depois eu acabei estudando um pouquinho mais e eu fiz a continuação com matemática. Matemático adora isso aqui, certo? De uma forma geral, ele vai olhar para você que eu tenho que y é igual a f de x, é uma coisa linda, as pessoas olham isso aí com uma certa emoção. Mas, basicamente, para nós programadores, isso também é natural. Por quê? Porque a gente sabe que eu vou ter uma função, esse é o conceito simples, essa função vai receber algum parâmetro e vai me devolver algum resultado transformado desse parâmetro. Só que eu tenho algumas premissas aqui nessa função, seguindo estritamente o conceito matemático. Primeira coisa, cara, se eu chamar 10 vezes f de 5, ele vai me retornar 10 vezes o mesmo resultado. Ok? Essa é uma coisa óbvia. Só que em programação, nos nossos modelos, programação orientada a objetos e programação procedural, de certa forma, isso nem sempre é verdade. Nós não temos idempotência, né? Outro aspecto interessante é que o parâmetro que eu passar para f, ele não vai ser alterado. Então, eu tenho imutabilidade. Aí você vai responder para mim o seguinte, tá bom, Elemar, mas por que usar programação funcional? Porque tem alguns conceitos que cabem maravilhosamente bem nesse modelo, inclusive quando você está codificando com C#. Certo? Então, usando as palavras do próprio Quayato aqui, sim, eu acredito de verdade que para cada problema eu tenho uma determinada ferramenta e eu me esforço muito para conhecer essas outras ferramentas exatamente para saber como responder. Mas, enfim, aqui vem um outro conceito muito bacana, que é, cara, eu tenho uma determinada função, que eu vou passar um parâmetro para essa função vai retornar um valor, e eu vou poder passar esse parâmetro para esse resultado dessa função com um parâmetro para outra. Eu posso combinar funções. Isso é bacana pra caramba, certo? Conceito simples. Nada diferente do que você já faz, ou parecido com o que você já faz no seu dia a dia. Então, vamos tentar entender um pouco mais aonde que a programação funcional, de certa forma, mostra um pouquinho de sua cara dentro de C#. Mas aí você vai dizer assim, mas Lemar, programar em C#, programação funcional em C#, por que não seria mais prático usar programação funcional numa linguagem como Haskell ou como F#, que o Vidal gosta tanto? Bom, eu tenho o Scala, eu tenho linguagens de programação que favorecem determinado paradigma, certo? C# favorece o paradigma orientado a objetos. Mas não significa que você usar uma linguagem que favorece um paradigma que você esteja programando seguindo aquele paradigma. Aliás, a quantidade de código que eu já peguei de gente que trabalha com C#, que na verdade está programando procedural, é absurdo, né? Então você acaba certo e errado, não vou entrar no domínio aqui, mas você tem uma independência entre paradigma de programação e ferramenta que você usa para desenvolver. Então, dando alguns exemplos práticos, isso aqui é uma expressão clássica do link, certo? Basicamente, o que eu tenho aqui, e isso é uma grande enganação, de certa forma, porque está encadeando uma resposta, mas o que eu estou fazendo é somando os números no intervalo entre 1 e 100. Essa é uma visão. Aqui embaixo eu tenho um post relacionado que eu mostro o equivalente de Haskell para quem conhece C#. Então, quem quer aprender uma linguagem funcional, eu fiz um depara, né? Haskell para programadores C#. Mas olha só que interessante. O que eu tenho aqui, na verdade, é que eu estou criando uma lista, certo? E a partir dessa lista, eu estou passando essa lista como parâmetro para a função sum. Conceito simples, certo? Esse método sum é um método estático, ele é idempotente. Se eu chamar 10 vezes esse método, ele vai me retornar 10 vezes o mesmo resultado. Não a referência para o resultado, mas o mesmo resultado. Outro exemplo, que eu gosto bastante, cara, novamente um modelo. Eu quero criar, quando você trabalha com paradigma de programação funcional, você trabalha muito com listas, então eu posso pegar, uma lista é sempre entendida como o primeiro elemento e o resto, né?
Esse tem o primeiro elemento e o resto. O primeiro elemento e o resto. Uma lista é, na verdade, um conjunto de primeiros elementos. Né? Quando você está trabalhando com programação funcional. Esse conceito você encontra igual dentro do C# quando você tem um first da vida. Isso é construído via extension methods, enfim, mas não precisaria ser escrito dessa forma. Querem um outro conceito? Um outro exemplo? Eu tenho aqui pulando, passando 2 parâmetros. Mais um. Eu tenho esse cara para obter a contagem. E você vai dizer para mim, mas Elemar, então quer dizer que eu já estou utilizando, sem querer, conceitos de programação funcional dentro do C# há muito tempo? A resposta é sim. Ou seja, eu tenho determinados problemas dentro do framework que já são resolvidos com um pezinho muito forte dentro dos conceitos de programação funcional. O que eu estou fazendo, basicamente, aqui é reconhecer que eu tenho uma função que vai executar um processamento a partir de uma determinada entrada, que vai ser idempotente e que vai me retornar um resultado para eu poder processar. Certo? Não parece tão complicado. Aí você diz assim, mas Elemar, toda vez que eu tentei aprender Haskell, que eu tentei aprender F#, foi extremamente complicado para mim. Por quê? Porque, cara, Haskell e F#, principalmente Haskell, é uma linguagem dominada por matemáticos, né? E aí você tem uma série de notações e terminologias que, realmente, para quem não conhece, são um pouco estranhas, mas a definição prática, o uso prático daqueles conceitos é extremamente simples e não é nada que vai consumir tanto tempo para você conseguir produzir. Esse é um conceito também simplérrimo. Aliás, todo mundo aqui conhece Link, certo? Todo mundo sabe o que essa operação aqui vai fazer também. Esse código, de certa forma. Se tem programadores não .NET, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu tenho uma lista e eu estou passando, coisa linda, pessoal de Java, desculpa, tá, mas lambdas são coisas bonitas. Só para curiosidade, quem aqui sabe .NET? Não precisa programar dia a dia. A maioria? Tudo bem, então o pessoal tá em casa. Mas, cara, Haskell, aqui eu tenho um conceito muito simples e que também ajuda no conceito de programação funcional, que é o seguinte, eu passo a entender o meu código como dado. Na verdade, o que eu estou fazendo, eu estou passando uma expressão lambda, que é um código, eu estou passando ele como dado, com um parâmetro para a minha função. Aí você vai pegar o conceito de programação funcional, você vai ver que isso aí são as tais das high order functions, né? Funções de ordem mais alta. Beleza. O que é uma função de ordem mais alta? É uma função que vai receber como parâmetro uma função ou que vai devolver como parâmetro uma função. É isso aqui que isso aqui está fazendo. De um conceito simples. Então, eu estou passando como parâmetro uma função. Simples o conceito. Certo? O que isso aqui faz, de certa forma, é produzir o produtório. Eu estou fazendo o produtório... Oi? Isso vai retornar zero? Não, isso não vai retornar zero. Aposta com você? O chopp de hoje? Então, tá bom. O chopp de hoje e depois. Isso aqui vai produzir o produtório. Oi? Isso é um fold. Puro e simples. Cara, só tem um... Assim, ó, parâmetro sobre o Juan Lopes, cara. Há anos eu escrevo código, e há anos, toda vez que eu faço um post, eu faço muitos posts, o Juan vai lá e diz que o meu código está ruim em alguma coisa. Há algum tempo atrás eu escrevi no Twitter, meu sonho de consumo é escrever um código que o Juan Lopes aprove. Eu só fiquei tranquilo porque respondi... sim, é meio gay, mas é verdade. Eu só fiquei mais tranquilo... Quanto tempo? Tá. Eu só fiquei mais tranquilo porque o Juan disse, ok, mas esse também é meu sonho, então está tudo certo. Mas olha só, aqui eu estou reconhecendo funções como dados. Certo? Expressões lambda. Eu posso pegar, colocar funções como valores de variáveis e eu consigo passar essas variáveis como parâmetro. Vamos seguir um pouquinho mais? Aqui vem um conceito mais maluco de função. Eu peço para vocês prestarem atenção especificamente para a primeira função, que é a minha função add. A minha função add, ela recebe um parâmetro A e ela me retorna, como resultado, uma função que vai receber um parâmetro B e que vai devolver a soma disso. Entenderam o conceito? Basicamente o que isso faz. Vamos olhar para a linha de baixo que fica mais fácil. Ó. Eu fiz uma função embaixo que é a add5, certo? O que a add5 faz? Ela pega a função add passando como parâmetro 5. O que ele vai me devolver como parâmetro? Ele vai me devolver como parâmetro uma função que vai esperar B, certo? E que vai somar nesse valor de A. Aí você vai dizer, mas Lemar, isso é pirose, para que serve isso? Bom, de certa forma, eu posso trabalhar com composição de uma forma muito mais fácil. Vai, moço do PHP, vai. Mas, enfim. Resultados. O conceito de números infinitos, séries infinitas, eu consigo criar séries infinitas em C#. Isso é uma série infinita, uma série que vai retornar e você consegue iterar, estabelecendo condições de filtro. Perdeu para mim? Perdeu para mim, beleza. Vai pagar o chopp de hoje de noite. Primeira vez que eu ganhei do Juan. Aqui vem um outro conceito, cara,
Tipo, combinação de funções a partir de link. Isso também é programação funcional. E meu tempo está quase acabando e eu não quero brincar de coiato, então eu vou passar direto para as funções mais interessantes. Exatamente. Eu não posso. Eu quero chamar a atenção de vocês para... Vou pular esse código também. E eu vou ficar expressivamente com vocês nesse código aqui. Prometo que é o último exemplo, só para poder dar um sentido para a coisa toda. Pessoal, esse código aqui todo mundo conhece, certo? Basicamente, o que eu estou fazendo aqui, eu tenho uma função run que executa... Eu só vou terminar esse código. Que executa cinco chamadas a Fibonacci e que me responde os resultados para Fibonacci 30, 35, 40 e 45. Digamos, o que eu faço? E depois eu pego e mostro o resultado desse pessoal embaixo. Digamos que eu quisesse, por alguma razão, mostrar os resultados à medida que eles fossem sendo gerados. Como é que você faria hoje isso? De uma forma simples, sem esse conceito de programação funcional. Você colocaria uma linha a mais com console.writeLine para imprimir os resultados intermediários. Correto? O que eu estou fazendo aqui de brincadeira? Primeira coisa, eu reconheço a natureza do meu código como sendo um código, da minha função como sendo dado. Eu coloquei Fibonacci lá em cima como valor da variável Fibonacci, tudo continua funcionando, beleza? A segunda coisa que eu fiz foi fazer uma combinação. Bom, esse aqui seria o jeito de imprimir o resultado intermediário. Está vendo o código que grande ficou? Que feio? Como é que eu faria isso, então, de uma forma bonita? Eu faria isso de uma forma bonita assim. Ó. Eu crio uma função chamada print, certo? Essa minha função chamada print, o que ela está esperando? Ela está esperando o resultado de uma função de high order. Ela recebe essa função, ela imprime o resultado aqui embaixo, executa a função, imprime o resultado e retorna. O código parece meio nebuloso, Elemar, é muito generic, muita coisa, muita volta para um lado e para o outro. Mas o que isso aqui deixa eu fazer? Vamos focar nos resultados, depois eu explico isso aqui com mais detalhes. Tá? Isso aqui deixa eu fazer isso aqui. Ó. Eu posso pegar a minha função Fibonacci e combinar a minha função Fibonacci com a minha função print. E aí o que vai acontecer? Se eu pegar e executar esses mesmos métodos ali de baixo, eu vou ter os resultados intermediários agora. Entenderam? Mais ou menos. Mais ou menos. A coisa é... E aí, só para continuar o avanço, eu peguei e criei uma outra função para medir o tempo. Eu queria medir o tempo dessas expressões. Quanto tempo demora para executar esse Fibonacci? Então, eu fiz aqui um código também com high order function, que recebe esse cara, e também pega o tempo antes, executa a função e depois mostra a diferença de tempo de execução dos dois. Um método simples. O que eu posso fazer com isso? Eu chego lá no meu código e consigo fazer a combinação de novo. Então, eu estou combinando, estou dizendo que Fibonacci vai ser a combinação da minha função para medir o tempo, combinado com a minha função para imprimir, combinado com a minha expressão de Fibonacci. E eu não mudei nada no código embaixo. Vocês perceberam que o código embaixo, a lógica continua a mesma? Então, resumo da ópera. Eu sei que meu tempo já acabou, mas isso precisa ser dito. Programação funcional, entender as funções como dado, entender conceitos de programação funcional, permitem que você faça coisas como essa, num código de produção. Então, por que eu vou aprender Haskell? Por que eu vou aprender F#? Cara, porque você vai acabar abrindo cabeça para poder entender esse tipo de coisa para colocar em seu código de produção. E ganhar velocidade, e ganhar menos necessidade de alterar código. Você consegue injetar comportamento com muito mais facilidade. É um exemplo, cara, para 10 minutos é um sofrimento só, mas o que eu tinha para falar para vocês, basicamente, sobre programação funcional com C#, era isso. Quem quiser entrar em contato, gente, Twitter, Facebook, Gmail, blog, tudo está lá. Eu vou colocar essa palestra lá também. Agradeço muitíssimo pela atenção de vocês. Era isso.